Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. Na aula de hoje, aula de matemática, nós vamos falar sobre o estudo do círculo trigonométrico. Vamos entender o que é o círculo trigonométrico, como que é as suas subdivisões, como que se mede um ângulo, uma circunferência, enfim, tem uma série de aprendizados que nós preparamos de forma especial para você na aula de hoje. Então, para você que vai fazer aí algum concurso na qual consta no seu edital estudo do círculo trigonométrico, é contigo mesmo que eu quero falar. Vem comigo, galera. Vamos dar aí o pontapé inicial. Beleza? Estudo do círculo trigonométrico. O que nós vamos enfocar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre os seguintes pontos, ó. Vamos falar o que é um arco, o que é um ângulo, definir isso, é muito importante que isso esteja claro. Vamos falar sobre as medidas de arcos. Vamos falar sobre o círculo trigonométrico, como que faz para nós reduzirmos ao primeiro quadrante. Nós vamos verificar que nós temos ângulos localizados em quadrantes diferentes, e aí na hora de aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, eu preciso saber qual é a referência que eu tenho no primeiro quadrante. Então nós vamos aprender isso hoje, e vamos resolver alguns probleminhas aí que já foram cobrados em alguns concursos das mais variadas bancas. Beleza? Então vamos lá, galera. Iniciando aí, falando sobre arcos e ângulos. Veja bem, seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomados dois pontos distintos A e B. Então, o que é um arco, galera? O que é um arco? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, aqui eu projetei uma circunferência. Sobre essa circunferência eu marquei dois pontos. Um ponto A, está aqui, ó. Um ponto B aqui. O que é arco de circunferência? Quando a gente fala em arco, nós temos sempre duas medidas. Quando eu tenho dois pontos sobre a circunferência, eu vou ter duas medidas de arco. Uma medida menor e outra medida maior. Então, eu vou ter um arco compreendido entre A e B, que é nesse sentido, ok? Essa medida, que é a menor medida entre eles, nesse caso aqui. E eu vou ter um outro arco, que seria essa medida maior aqui, ó. Essa outra volta aqui. Então, arco de circunferência é a região compreendida na circunferência entre dois pontos. Isso que é um arco. Lembrando que ele pode ter uma medida menor ou maior, ok? Vamos deixar claro isso. Veja bem, em relação aos pontos A e B, nós temos duas possibilidades. Então, como eu disse, eu tenho o percurso mais curto entre A e B, que seria este arco aqui, esta representação. Portanto, o menor ângulo formado entre esses dois pontos. E eu tenho o percurso mais longo, né? O percurso mais longo entre A e B, que seria o contrário. Agora eu saio de A, ó, olha a volta que eu dou. É uma volta bem maior. E isso aqui também é chamado de arco de circunferência, ok? Então, arco é uma delimitação entre dois pontos que se encontram na circunferência. Eu vou ter dois pontos na circunferência, então eu percorro essa circunferência entre esses dois pontos. Essa região que eu percorro é chamado de arco da circunferência, podendo ter um valor menor e um valor maior. Beleza? Bom, ângulo central. O que é um ângulo central, galera? Ângulo central é o ângulo formado no centro da circunferência, tá? Então, é muito importante a gente entender o que é um ângulo central, porque ele tem uma relação direta com o arco da circunferência. Ângulo central e arco têm uma relação direta, da seguinte forma. Na construção de um arco, existe um ângulo central correspondente a cada arco tomado. Ou seja, para cada arco, existe um ângulo central associado a ele. Professor, e a medida? As medidas são sempre iguais. O ângulo, quando é central, ele tem a mesma medida do arco de circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência,
tá? Vou traçar aqui um arco sobre essa circunferência, então tracei aqui um arco AB, ok? E eu vou ter um ângulo central associado a ele, esse aqui é o arco, ok? E o ângulo, professor? Aqui o ângulo, isso aqui é o ângulo central. Por que é chamado de ângulo central? Porque ele é formado no centro da circunferência. Esse ângulo aqui, que tem exatamente como abertura o arco da circunferência que foi traçada, é chamado de ângulo central. Então, para efeito de estudo, a medida do ângulo é sempre igual à medida do arco. Guardem bem isso. A medida do ângulo central, que é esse ângulo aqui, ângulo central, é sempre igual à medida do arco. Como assim, professor? Não entendi. O que eu quero dizer, prezado aluno, é que se esse ângulo aqui for, por exemplo, de 50 graus, a medida desse arco em graus vai ser 50 graus. Se esse ângulo aqui é de 40, lá é 40. Se aqui é 60, lá é 60. Entendem isso? Belezinha? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas medidas. Beleza, então a gente já sabe o que é um arco e já sabemos também o que é um ângulo central. Agora vamos falar sobre as medidas. O ângulo, assim como o arco, ele pode ser medido de duas formas. Nós podemos dar a sua medida em graus ou em radianos. Não, professor, existe uma terceira, tem grado também. Verdade, existe a medida grado. Porém, para efeito de estudo, não é muito utilizada. Então, o que é cobrado para efeito de estudo? É a medida em graus ou em radianos. Então, nós precisamos entender como que é estabelecido e como que elas se relacionam. A gente vai fazer isso aqui nesta aula. Vocês vão aprender, inclusive, a converter de graus para radianos e de radianos para graus. Beleza? Então, vem comigo. Bom, primeiro vamos falar da medida angular, né? Então, eu tenho aqui um ângulo. Tá? O que é essa medida? A medida angular é igual à medida do ângulo central. Ou seja, a medida do arco formado pelo ângulo central vai ser sempre igual ao valor do ângulo central. Aquilo que eu já havia frisado. Uma observação aqui, ó. Preste atenção, galera. Observe que a medida angular não depende do raio. Porque não importa, eu fiz até duas circunferências aqui, ó. Eu fiz essa circunferência menor e esta outra maior. E o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo, tanto para essa circunferência menor aqui, quanto para essa circunferência maior aqui, ó. O ângulo vai ser o mesmo. Consequentemente, a medida do arco é a mesma em ambos os casos. Beleza? Então, independente de um raio ser maior ou menor que o outro, isso não irá interferir na medida do ângulo central. Tudo bem? Bom, galera, nós estamos passando alguns conceitos iniciais que são fundamentais na aplicação e na resolução de alguns exercícios. Então, é muito importante esse primeiro momento você compreender o que é um arco, o que é um ângulo central, quais são as principais medidas de ângulo e como nós fazemos essas conversões. Porque tudo isso vai ser aplicado lá na frente, beleza? Então, vamos lá, continuando. Unidade de medidas de arcos e ângulos. Como eu disse, nós temos dois tipos de medidas que iremos trabalhar, o grau e o radianos. Vamos falar primeiro do grau, beleza? Então, a medida em graus. O que é a medida em graus? Pegou-se uma circunferência e dividiu ela em 360 partes. E cada uma dessas partes foi denominada de grau da circunferência. Então, é um ângulo que representa 1 grau, é uma de 360 partes que a circunferência foi dividida. Beleza? Esta é a unidade grau, é a unidade padrão utilizada por nós. Ok? Quais são os submúltiplos do grau? Existe só grau, professor? Não existe nenhuma outra medida associada ao ângulo? Sim, existe. A medida ela pode ser dada em graus, em minutos ou em segundos. E existe uma associação entre elas e é muito importante que você saiba disso. Veja bem, então primeiro vamos nos conscientizar que
Os submúltiplos são o próprio grau, né? Depois eu tenho o minuto e eu tenho o segundo. Como que é feita a representação deles? O grau com essa bolinha, o minuto simplesmente com um tiozinho assim, na sequência do número, e o segundo como se fosse uma aspa, né? Dois tracinhos na parte superior, indica segundos. Então eu tenho grau, minutos e segundos. Essa é a representação simbólica desses submúltiplos aqui de medidas de ângulo. Beleza? Agora, como que eles se relacionam? Qual é a equivalência entre eles? Como que eu comparo um com o outro? Da seguinte forma. Equivalências, galera. É importante que você saiba o seguinte. Primeiro que 1 grau representa 60 minutos. Então, eu tenho que 1 grau, 60 minutos. Se eu tenho 2 graus, eu tenho 120 minutos. Se eu tenho 3 graus, eu tenho 180 minutos. Então, observe que existe uma relação direta. Caso você queira transformar um valor para o outro, basta você fazer uma regrinha de 3. 1 grau está para 60, x graus, tá? Para cada grau você tem 60. Então, se você quer, por exemplo, 25 graus, é só pegar 25 e está para x. E aí multiplica cruzado, você encontra a representação de graus para minuto. Regrinha de 3, simples e direta. De boa? Bom, e minuto para segundo, professor? Olha só. 1 minuto representa 60 segundos. Ah, professor, isso eu já sabia, igual do relógio. Isso mesmo, galera. É a mesma relação ali. Então, 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. É como se você trabalhasse o grau como se fosse 1 hora. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Ok? Só que nós não vamos falar de hora, nós vamos falar de graus. Ok? E aí, qual é a relação que existe, então, entre graus e segundos? Bom, se 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, então 1 grau vai ser quantos segundos? É só multiplicar 60 vezes 60. 60 vezes 60, 3.600. Portanto, 1 grau, 3.600 segundos. Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos, de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$25, ok? 10 mensalidades de R$25. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.